Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É zelo próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. João, capítulo 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas, semelhante tabernáculo, não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui mais uma vez em seu nome, pedindo a sua proteção, pedindo o seu amparo, pedindo que derrame bênção sobre nós, sobre esse ambiente, que possamos ser envolvidos pela sua luz, pela sua paz, que possamos sentir nesse momento a sua presença junto a cada um de nós, que cada um de nós possa receber tudo aquilo que necessita, que possamos, Senhor, receber a sua misericórdia divina. Pedimos por todos os nossos irmãos necessitados, por todos os nossos amigos, por todos os nossos parentes, que todos nesse momento possam estar recebendo essas vibrações de amor, essas vibrações de paz, que possamos, Senhor, contar sempre com a sua presença, com o seu amor e vida. Pedimos a Jesus que nos ilumine o nosso palestrante, aos benfeitores da casa, que estejam presentes durante todo o nosso trabalho, nos amparando e nos guiando. E contando com a proteção de Jesus, com o amparo da espiritualidade maior, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja.
vamos convidar o nosso amigo Fidel. É um prazer receber você sempre, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou me sentindo bem. E vocês? Como estão se sentindo? Eu estou ótimo. Parece uma pergunta trivial, não é? Parece uma pergunta simples, mas em verdade é uma pergunta que diz muito sobre nós. Porque sentir é vida. Sentir é individual. Sentir é invisível. Sentir é íntimo. E ninguém pode sentir por ninguém. E o sentimento ou os sentimentos são tão importantes nas nossas vidas que eles definem muita coisa. A nossa alegria, a nossa tristeza, a nossa saúde, a nossa enfermidade, o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional. Os sentimentos, eles nos definem em muitas situações. E dependendo do sentimento, nós podemos realmente observar e afirmar: eu me sinto bem. E talvez até afirmar: até que aquela lembrança venha, até que aquela angústia retorne, até que alguma coisa aconteça e que me cause novamente o mal-estar. A gente então vai percebendo que os sentimentos, eles também têm ligação com os pensamentos, ou não tem? Dependendo do que eu estiver pensando, eu posso estar na ressonância sentindo. Tanto é que quando nós estamos assistindo um filme, dependendo do filme, nós choramos, nós sorrimos, nós gritamos, fechamos os olhos, damos pulos no sofá. A minha esposa, dependendo do filme, ela dá cada pulo. Por quê? Porque o que nós recebemos do mundo exterior influencia também os nossos pensamentos e, por consequência, causa em nós emoções. E algumas delas são passageiras. Só que muitas delas parecem não passar.
E muitas delas se tornam sentimentos. E sentimentos que perduram. E quando são sentimentos bons, uma maravilha. Eu vivenciei uma experiência maravilhosa. Eu queria que não passasse nunca. Mas nessa vida tudo passa, né? O problema é que nós temos uma mania de não deixar algumas coisas passarem. Naquele tempo em que a gente tinha lá a fita cassete, né? Que tinha os dispositivos que não eram digitais. Às vezes a cena agarrava no mesmo ponto e ficava, não é isso? Ó, vai e volta, vai e volta. Aí alguém chegava e dizia: dá um play aí, pelo amor de Deus. Porque está no mesmo lugar. O problema é que nós parecemos ainda muito analógicos. E às vezes nós repetimos cenas, pensamentos e sentimentos que não são muito bons. E estes sentimentos, esses pensamentos, essas lembranças repetidas, causam em nós um dano impressionante. Os cientistas dizem que as nossas células, elas são capazes de regenerar por completo no nosso corpo físico a cada 72 horas. Aí que, dentro desse processo, nós então estamos sempre nos renovando de alguma forma. Acontece que todo sentimento, pensamento e algumas coisas não muito positivas são como bombardeios nas nossas células. E elas adoecem. E aí o organismo as regenera. Em 72 horas temos essa oportunidade. O problema é que alguns sentimentos, algumas lembranças, algumas coisas não duram em nós apenas 72 horas. E aí a gente vai bombardeando com as lembranças, com os sentimentos gerados, até que chega um momento em que o corpo parece não aguentar. E de alguma forma o que acontece? Sentimos. E nós sentimos mesmo. A gente sabe que a gente sente. Então significa que há uma dinâmica em nós, fisicamente falando, organicamente falando. E nós precisamos entender que nós também podemos ser dinâmicos nas nossas intimidades, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nos nossos sentimentos, para que eles não perdurem e não nos adoeçam. É um desafio. Porque muitas vezes nós sentimos mágoas, mas não as admitimos. Sentimos tristezas prolongadas, mas nós também não as admitimos ou não ligamos para elas. Às vezes nós nos alimentamos de sentimentos de culpa durante anos, nos bombardeando constantemente com lembranças, com conversas. Às vezes a gente está ali, não, eu estou me sentindo bem, mas depois que fulano veio, olha, já não estou bem mais. Mas o que aconteceu?
conversamos umas coisas, eu me lembrei de novo disso e daquilo, e ela ou ele me falou isso, me contrariou, me aborreceu, então eu não estou bem. Então a gente vai percebendo que os nossos estados, eles dependem muito, porque nós não somos instáveis em muitas ocasiões. E precisamos trabalhar em nós, porque isso é saúde, porque isso é vida. Quando a gente brinca e pergunta, como é que você está se sentindo? A gente poderia pensar, olha, agora eu estou bem, porque eu estou numa casa espírita. Afinal de contas, às vezes quando a gente chega numa casa espírita, a gente encontra outras pessoas e de repente a gente até se sente mesmo melhor. E às vezes, dependendo, até a gente sente coisas que a gente não está acostumado a sentir. Depende de algumas coisas, também dependem, por exemplo, das características mediúnicas. Às vezes você chega em um ambiente, como uma casa espírita, que é uma escola, que muitas vezes é um ambulatório, que muitas vezes é uma oportunidade de tantos de nós encarnados e desencarnados recebermos tratamento. Enquanto estamos aqui, nós estamos sendo auxiliados, muitos de nós sendo tratados, para que nós possamos nos reequilibrar e principalmente para que nós possamos mudar a nossa frequência. E mudar a frequência significa sintonizar em outras. É como se a gente estivesse vendo um filme ruim e a gente se perguntasse, eu preciso ver isso? Não há outra opção? Então a opção é mudar de canal. E é exatamente isso que por vezes precisamos fazer. Mudar de canal é mudar de frequência. E mudar de frequência é, em muitas ocasiões, caridade para conosco. Caridade para conosco em vários aspectos. O meu pai, ele faleceu, ele desencarnou em 94. Ano 94. De 94 para cá já tem 30 anos, né? Quase, né? Quase 30 anos. Mas se perguntar para minha mãe, ela vai dizer que foi ontem. E o que é interessante é que quando o meu pai faleceu, ele estava a 3.000 quilômetros de casa. Ele trabalhava comercializando madeira, nós morávamos em Belo Horizonte, e ele estava lá no Pará, lá no meio lá da floresta, dos cantões lá, né, onde ele precisava fazer os negócios dele. Então ele viajava muito, fazia a convivência entre eles, tem muitas coisas que a gente não sabia, né, porque casal, os filhos às vezes não sabem o que está acontecendo e tal. E o meu pai lá passou mal uma madrugada, tinha pressão alta, não cuidava muito de alguns aspectos de saúde, fumava, né, comia, enfim, não tomava os cuidados necessários. E sofreu um infarto fulminante e morreu. Aí foi muito difícil, porque minha mãe ficou sabendo, e ele lá, e aí tivemos todo aquele trabalho de levar o corpo dele lá para o interior da Bahia, que era onde ele tinha dito que gostaria de estar, com o corpo sepultado, coisa de família. Aí fizemos todo aquele trajeto, né, da minha mãe lá, minha mãe sofrendo muito. A minha mãe e minha irmã também sofrendo muito, chorando. Mas eu particularmente notava aquelas reações um pouco exageradas.
Mas eu ficava, né? Quem sou eu para ter o direito de fazer? Mas eu observava. Aí fizemos todo aquele processo, e eu sem entender, e a minha mãe estava, nossa, mas como sofria, junto com a outra irmã minha. E voltamos para Belo Horizonte, né, depois de tudo, sepultar o corpo dele, e aquela luta, voltamos. E na época, ela, para não ficar sozinha, eu fui passar um tempo, uma temporada com ela. Me mudei para lá, né, para ficar com ela, para dar um apoio. E no dia que a gente estava lá, eu ali conversando com ela chorava muito. Mas ela sentia uma dor, que era uma dor assim, dilacerante, era uma dor muito doída. Era um choro que me dava dó de ver, e eu não conseguia, por mais que eu conversasse com ela, por mais que eu procurasse entender, ela não falava as razões. Mas deu para perceber que ela guardava ali um sentimento de culpa por alguma coisa que eu não imaginava o que fosse, mas um sentimento de culpa, porque remorso e culpa, nossa Senhora, eu já senti remorso e já senti culpa. Terrível, Ave Maria. O negócio é escuridão. É algo que nos leva para os mais escuros cômodos da nossa alma. É um inferno interior. Porque é puro sofrimento, né? É algo assim que nós fazemos conosco. Então, eu procurava conversar e procurava, mas não conseguia. E olha, eu fiquei 1 ano lá com ela, e durante esse ano eu vi ela sofrer barbaridade. E o tempo foi passando, ela não ficava, né, chorando assim toda hora, mas não podia tocar no assunto. E às vezes ela começou o tempo, ela até sorria, brincava, mas não tocasse em determinados assuntos. E até hoje é assim. E nem eu, nem meus irmãos, eu acho que ninguém, a não ser que ela tenha contado isso, né, tenha aberto isso, tenha falado disso para alguém. Aí eu me pergunto assim, Jesus lá no Evangelho diz, atire a primeira pedra aquele dentre vós não tiver pecados, não é verdade? Então errar é da nossa vida, é ou não é? Não tem ninguém aqui que nunca tenha errado, tem? Como é que você chama? Henrique. Todo mundo erra, não é, Henrique? A gente comete erros, existem falhas, existem erros mais ou menos, mas existem alguns que pesam muito na nossa consciência. Existem escolhas, existem coisas que a gente diz, que a gente faz, que pesam na nossa consciência, porque a lei está aqui na nossa consciência. Mas aí nós precisamos nos perguntar: por quanto tempo precisamos sofrer? Quantas chibatadas, chicoteadas nós precisamos açoitar-nos? Quantos dias, quantas noites, quantos anos nós precisamos nos punir ou sermos punidos para que consigamos sair do estágio da culpa, do remorso, para o arrependimento? Porque lá no livro Céu e Inferno, Kardec traz uma coisa muito interessante sobre essas questões de culpa, né, de punição, de castigo e tal. Ele diz o seguinte, que o Espírito, nós, nos nossos estágios, nas nossas experiências, nós temos
3 estágios, né, que é quando nós cometemos as nossas falhas ou vivenciamos as nossas experiências. A primeira, muitas vezes, é o remorso, a culpa. E às vezes a criatura fica muito tempo no remorso, na culpa. E o remorso e o sentimento de culpa, eles são apenas sofrimento, tortura. Porque sofrer por sofrer, de nada vale, não é? Uma vez me disseram que o tempo de sofrer é o tempo necessário de aprender. Então, a gente às vezes passa por umas coisas, aprendeu e a gente se liberta. Então, quando a pessoa está no processo de culpa e de remorso, ela está num processo realmente de muita escuridão interior. E é um processo que só ela, muitas vezes, pode tirar ou tirá-la de lá. E quando esse processo passa, aí a pessoa pode alcançar o arrependimento. E o arrependimento é algo positivo. Por que algo positivo? Porque quando a gente se arrepende de algo, é porque nós tomamos consciência que nós erramos, que aquilo não foi correto, né? Nós falhamos, nós cometemos aquele ato. Nós temos consciência de que aquilo não deveríamos ter feito. A gente aprende com o erro. E a partir do momento que a gente aprende, a gente começa o processo de transformação. E nesse processo de transformação, chegamos ao estágio, nesse processo, de expiação. Porque a expiação é exatamente a consciência nos chamando, dizendo, olha, não, estou... E ali você vai, vamos dizer assim, você vai pagando o preço, né, por aquilo que você fez. E muitas vezes nós pagamos. Dolores Duran tem uma canção feita há 60 anos, mais de 60 anos atrás. A canção se chama Castigo. Aí tem um trecho da canção que diz assim: ah, se eu soubesse aquele dia o que eu sei agora, eu não seria este ser que chora. Eu não teria perdido você. Se a gente for parar para pensar quantas coisas ou quantas pessoas já perderam relacionamentos, pessoas, perderam oportunidades, perderam coisas preciosas nas suas vidas por atitudes impensadas, por orgulho, por teimosia, principalmente por orgulho. E aí, depois que faz a escolha, depois que a gente causa, muitas vezes acontece em relacionamentos. Porque os relacionamentos, eles são feito uma planta. E uma planta, a gente sabe que toda planta que a gente coloca em casa precisa de cuidado. Precisa de regar, precisa de ali tirar as folhinhas, precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de atitudes positivas da nossa parte. E relacionamento é assim. E por vezes, sem perceber, com as nossas coisas, com os nossos pensamentos, ideias, crenças, atitudes, nós vamos maltratando a nossa planta, nós vamos causando ali aquilo que, de repente, não deu certo. Morreu.
Porque plantas não morrem da noite para o dia, não é? Vão devagarinho, não é assim? Sentimento também acontece isso. Ah, eu te amo. Nós sabemos que o amor que nós sentimos ainda hoje não é aquele amor imortal, né? Não é aquele amor firme. É um amor feito uma planta que a gente precisa cuidar. E se a gente não cuidar, esse amor adoece. Chico já nos falou sobre isso, que muitas vezes o ódio é um amor que adoeceu. Então o amor também adoece. E aí de repente um dia a pessoa de repente percebe, eu acho que meu amor por você, como diz bom, né? E o relacionamento esfria, e aquilo vai ficando daquele meio assim, e as pessoas aí às vezes se separam, alguém que de repente deixou de amar, o outro não, porque às vezes acontece, só um lado, né? O lado morreu, o outro está lá, né? Cheio de expectativa, ou nem percebe, porque às vezes é isso mesmo, às vezes é quem não cuida, às vezes não percebe mesmo, porque se percebesse, cuidava, né? E aí de repente acontecem várias coisas, as pessoas não aceitam, as pessoas estranham, né? As pessoas se revoltam, as pessoas até cometem crimes por causa disso daí. Então significa que em tudo nesta vida precisamos ficar atentos. E às vezes a gente olha assim e fala para a gente mesmo, eu só queria mais uma chance. Olha, eu só queria de novo estar lá, ou estar com, como eu queria que eu pudesse de novo abraçar a minha mãe, mas, como eu queria poder abraçar o meu filho, eu queria de novo estar com ele para falar o que eu não falei, eu queria de novo estar com ela para dizer aquilo que eu deveria ter dito. Hoje eu queria dizer para ela, me perdoa, ou para ele, me perdoa. Se eu soubesse aquele dia o que eu sei agora. Porém, não há como voltar ao passado. A minha mãe, eu não sei o que ela sente, por que ela sente. O que foi que ela fez na cabeça dela que traz tamanha dor tão longa, ao ponto de impedi-la de viver tantas outras coisas. Mas uma coisa eu sei, não dá para ela voltar lá no tempo para mudar o que ela fez. Não tem como. E só há uma opção. É daqui para frente. É o agora para frente. O que é que eu posso fazer agora para mudar a minha vida, para mudar o meu relacionamento, para mudar os meus sentimentos, para me curar, para melhorar as dores que eu sinto? Porque muitas vezes nós vamos aos médicos para tomar remédio, para aliviar dores no corpo físico. Mas a origem, a causa das dores não estão lá. E os remédios não conseguem fazer com que elas cessem. E temos dificuldades de aceitar, de admitir, de nos perdoar, de perdoar.
E se há uma coisa que realmente nos atrapalha muito nessa vida, é o orgulho. E Jesus nos lembra, lá nas bem-aventuranças, e bem-aventurança é isso, né? Estou me sentindo bem, eu me sinto bem, eu sou tranquilo, ou tranquilo, olha, eu estou em paz comigo, etc, etc. Mas Jesus falou lá nas bem-aventuranças, e ele disse, bem-aventurados os humildes. Aí eu me lembro da palavra humildade, que vem de humus, humilis. Humus quer dizer da terra, o mais perto do chão. E a gente percebe que o humus forma o adubo. E o adubo tem uma característica muito interessante, né? Porque o adubo ele fica no chão, né? E quando a gente percebe uma lavoura, uma horta, alguma coisa muito bela, né? Que produziu bastante, a gente olha e fala, nossa, mas que lavoura boa, hein? Que produção. Mas será que a gente se lembra do adubo? Acho que ninguém se lembra, né? O adubo aparece em alguma hora? Não. Nem muito cheiroso ele é, né? Mas o adubo é tão interessante que ele só tem um objetivo. O adubo só existe para uma coisa. Para fortalecer, nutrir, fazer nascer, fazer brotar, fazer dar cor, fazer dar sabor, fazer dar fartura, fazer dar vida, promover toda semente, toda planta, todo ser vegetal que ali depende dele. Mas ninguém fala dele. Mas o adubo jamais vai deixar de ser adubo. E Jesus talvez queira nos ensinar que o nosso objetivo na vida é ser esse elemento, adubo. É nos enriquecer, é trazer de nós os recursos de espíritos que somos, necessários nas nossas vidas, para que nós possamos superar em nós, para que possamos fazer brotar em nós as nossas virtudes, brotar em nós a alegria, brotar em nós cores, brotar em nós otimismo, brotar em nós vida. E por consequência, onde nós estivermos, seremos elementos de promover as outras pessoas, de promover o ambiente, de promover alegria, de promover otimismo, de promover positividade, de promover aquilo que é bom. Jesus não é um grande adubo, é puro adubo, né? Porque Jesus é vida. A presença de Jesus faz brotar, expandir, despertar, curar, libertar qualquer um que se aproximar dele. Então significa que dentro das bem-aventuranças nós vamos encontrar conselhos, orientações importantíssimas, porque enquanto ele lá nos diz, bem-aventurados os misericordiosos, e misericórdia é isso, é facilidade de perdoar, é facilidade de aceitar, é facilidade de transformar, é facilidade de ter paciência, é facilidade de obter indulgência. E misericórdia é exatamente essa ausência de talento de guardar coisas que não precisamos. E ele mesmo falou que a gente precisa perdoar 70 vezes, 7 vezes 70. Por quê? Porque é saúde nas nossas vidas. E dentro desse aspecto,
a gente vai entendendo que tudo o que vale verdadeiramente, por vezes, é invisível aos olhos. É o que está dentro de nós. Eu gosto muito dessa história, e acho que eu já trouxe ela aqui algumas vezes, e vou trazer de novo, que havia duas vizinhas ali naquele local, naquele bairro. Uma vizinha tinha uma casa muito bonita, com um jardim na frente, flores, tinha um quintal também cheio de hortas, né, cheio de canteiros. Ela vivia assim, uma vida tranquila, cantando, era uma pessoa muito alegre, muito otimista, gente boa e tal. E tinha outra vizinha do lado, que a casa dela não era muito organizada, não tinha jardim, aliás o quintal era bem cheio de entulhos, de tralhas, ela não tinha muita preocupação e vivia muitos problemas em casa, brigas com o companheiro, e ela tinha um aspecto que demonstrava não gostar muito da outra vizinha, implicava com ela. Implicava. E é interessante que quando nós não estamos bem, né, quando nós não estamos felizes, às vezes a alegria dos outros nos incomoda. Aliás, talvez a alegria dos outros nos incomoda muito mais do que outras coisas. E aí, de vez em quando, ela ia lá, dava uma atrapalhada no jardim, porque ela sentia que aquelas flores, aquela beleza, incomodava ela, né? E de vez em quando ela jogava umas coisas lá no quintal da outra, para atrapalhar. Implicava, achava que a outra era muito metida, era muito, né, e tal. E um dia ela ficou sabendo, naquele dia, que era aniversário da vizinha dela, da casa bonita. E ela ali, sempre pensando, teve uma ideia. E a ideia era o seguinte: ela ia dar um presente para ela, que seria uma lição. E ela disse: eu vou dar o que ela merece. Então ela teve essa ideia de ir ali por perto, comprou uma caixa de presente bonita, um papel, gastou lá um dinheirinho e conseguiu ali por perto um esterco de boi, né? Daquele bem fresquinho, né? Aquele ali recém-saído ali do... E dentro daquela ideia, levou aquilo para casa, pegou a caixa com aquele conteúdo, colocou lá dentro, aí ela até, esse negócio tá, deu um jeito, embrulhou a caixa, colocou um laço e chamou um dos garotos que ficava por ali por perto e pediu para ele, falou: tem aqui uma gorjeta, e eu quero que você entregue esse embrulho, esse presente para minha vizinha aqui do lado. Até o menino brincando: mas aqui do lado? E ela até disse: tá louco? Faz o que eu estou falando. Você não quer ganhar dinheiro? E quero que você dê um recado para ela. Esse recado você não pode esquecer. É muito importante. Diga para ela, quando você entregar esse embrulho, que o que tem aí dentro é o que ela merece. Então tá bom. Aí o garoto pegou o embrulho, foi lá na casa da vizinha, embrulho bonito e tal, que a outra até ficou surpresa com ela, né? Não sabia que ela tinha aquele talento. E às vezes a gente esquece mesmo dos nossos talentos, estamos tão preocupados, né, com algumas coisas, esquecemos de usar aquilo que é a nosso favor. E então o garoto tocou a campainha e veio a senhora. Daqui a pouco chegou a senhora, olhou para aquela caixa, para aquele embrulho bonito, e o garoto: é para a senhora. Para mim é. Quanto tempo ela leva presente, né? E ali o garoto disse: quem mandou foi a sua vizinha do lado e pediu para eu não esquecer de lhe dizer que o que está aí dentro é o que você merece. Tá bom. Ficou preocupada, né? Afinal de contas, quem não deve não teme, mas ela sabia o que fazia. Mas, vamos lá.
Eu errei aqui a história, que na verdade a vizinha mandou o garoto entregar na vizinha da casa bonita. E aí o garoto chegou lá, tocou a campainha na vizinha da casa bonita, consertando aqui a história, né? Então a vizinha da casa não muito bonita mandou entregar na vizinha da casa bonita. Aí a mulher recebeu o garoto, olhou e achou aquilo interessante, né? Aquela caixa interessante. O garoto falou: olha, quem me mandou foi a sua vizinha aqui do lado. Aí sim ela estranhou e disse: uai, não sabia que ela sabia do meu aniversário e que ela gostava de mim, né? Com tanta implicância, mas está ótimo, lindo presente. E então ela agradeceu o garoto, deu a ele uma gorjeta e entrou para sua casa. Lá ela sentou-se à mesa, abriu com calma, tirou o laço, abriu o presente sem rasgar o papel, que ela achou muito bonito o laço e o papel, dobrou ali bonitinho e chegou a hora de abrir a caixa para saber o que tinha dentro. Aí quando ela abriu, aquele conteúdo incensou o ambiente e ela sorriu. Levantou-se, foi à cozinha, pegou uma vasilha, despejou todo o conteúdo, rico conteúdo, dentro da vasilha, limpou tudo bonitinho e guardou a caixa, o papel e o laço. Guardou e foi lá para o seu jardim, para o seu quintal, para o seu terreiro. Lá ela preparou, usou aquele esterco, usou aquele conteúdo para preparar um adubo maravilhoso, porque ela sabia o quanto era difícil encontrar esterco daquela qualidade. E ali ela, então, pegou aquele esterco, foi em um lugar especial, fez um canteiro, foi lá, pegou sementes de flores, das mais belas que ela tinha guardado, que estavam esperando exatamente algo daquele jeito, e ali semeou. O tempo passou e ela regou, ela cuidou, e a vizinha lá, sem saber notícia nenhuma, o tempo passou e ela foi intrigada. E as flores brotaram, as flores surgiram e ali elas desabrocharam, e as flores estavam lindas, coloridas, perfumadas. E de repente chegou o aniversário da vizinha, que havia mandado para ela o conteúdo que ela merecia. Então o que ela fez? Ela foi lá naquele canteiro, colheu as mais belas flores, né, as mais bonitas. Afinal de contas, o adubo era riquíssimo, era muito bom. Foi lá no armário, pegou a caixa, pegou o papel e o laço, fez um lindo buquê e colocou na caixa. Embrulhou tal como era antes, fez o laço também igualzinho. E vestiu, colocou uma roupa bem bonita, se pintou e falou: agora vamos lá. E ela não quis mandar recado, porque quando é bom a gente não manda recado, né? A gente vai lá e fala: ô fulano, eu vim trazer para você, olha. Quando não é bom a gente fala assim: ó, fala com ele lá ou com ela que... E ela assim foi. Chegou lá, tocou a campainha toda simpática, a outra, quando veio, quando atendeu, olhou. Quem não deve, não tem, né? Ela olhou e reconheceu a caixa. Meu Deus, igualzinho. Parece que nem abriu. Ô vizinha, hoje é seu aniversário, fiquei sabendo que alegria. Eu vim aqui lhe retribuir e lhe dizer que o que está aqui dentro dessa caixa é o que você merece. Era Jesus. Quase morto depois, né? Imagina o que está aí dentro. E aí, às vezes, a pessoa até merece mesmo, de alguma forma, né? Você vê o que eu fiz, as minhas intenções. E ela olhou para aquela caixa de sem jeito e aceitou. A outra estava tão solícita, tão gentil, ela aceitou. Aceitou e já ia se despedindo. Ela: opa, não vai me chamar para entrar? Você não vai abrir o presente? Algo tão especial? Ela olhou, pensou: meu Deus, como me livrar disso? Me chama para entrar, eu gostaria de compartilhar com vocês esse momento. Tá bom, então entra.
Porque a educação é assim, gente, a gentileza é assim, rompe barreiras, né? Água mole em pedra dura, não é assim? É. E aí ela entrou, sem observar a casa, né? Ela outra já foi dando justificativa, não repara a bagunça, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, a gente sabe as coisas, a gente não inventa desculpa, a gente fala, né? A gente justifica aquilo que não tem justificativa, né? E aí ela chamou o outro para sentar, e ali ela enrolando. Ela falou assim: você não vai abrir o presente? Tem jeito, né? Vou abrir. Não, claro, vou abrir. Nervosa, né? Trêmula ali, arrancou o laço de qualquer jeito, rasgou o papel de qualquer jeito, estava muito nervosa, tensa, porque ela tinha certeza que ia passar vergonha. E aí ela foi, abriu a caixa. Quando ela abriu, ela, aquele suspiro profundo e alegre, aquela coisa boa, e o perfume incensou o ambiente. Naquele instante ela chorou. Para mim, ela é assim para você. É o que você merece. E ela, mas eu sei que não chega aos pés da riqueza do que você me mandou. Eu entendi, e para mim foi tão importante perceber que você sabia do que eu gostava, sabia das minhas plantas, das minhas flores, que quando eu recebi aquele adubo, aquele esterco, pensei comigo: nossa, que maravilha! Eu tenho que fazer algo para retribuir, e esse algo eu vou fazer exatamente com o que eu gosto e com o que certamente será muito bom. Então assim fiz. Fui lá para o meu canteiro, para o meu quintal, preparei e produzi, criei um canteiro especial para você. E as flores que eu lá colhi são essas, fruto do que você me deu. Receba-as. É o que você merece. Seja feliz. E naquela hora, a vizinha parou a chorar e começou a desabafar, falar do sofrimento dela, falar da vida que ela levava, inclusive confessar que na verdade ela sentia inveja, que ela isso, que ela tinha mandado com outras intenções, que tal e tal. A outra simplesmente ouviu o desabafo, a acolheu, a abraçou e disse: eu entendo. Quem não sofre ou já sofreu nessa vida? Mas olha, podemos nos ajudar. Eu conheço recursos, conheço um lugar, conheço lugares onde a gente pode, nós somos vizinhos, podemos conviver e eu posso lhe auxiliar, quem sabe até também lhe ensinar, se você quiser, a plantar, etc, etc. Você faz mesmo? Claro! E ali ela falou que, né, e se tornaram amigos. O tempo passou e agora eram duas casas floridas. Compartilhavam não mais os problemas, mas compartilhavam os conhecimentos, compartilhavam aquilo que gostavam. E a vida é isso. A gente precisa ter dentro de nós, para ao receber o que a vida, o que as pessoas nos trazem, a gente saber reconhecer o que é bom e transformar em algo que seja positivo para nós e para as outras pessoas que assim conosco. Porque o adubo maior é esse que Jesus nos deu, nos ensinou. É isso que o nosso Pai plantou em nós. É esse poder maravilhoso, é essa energia extraordinária, capaz de mudar todas as coisas, de superar todos os desafios no seu tempo devido. À medida que vamos evoluindo, vamos crescendo e adquirindo, cada vez mais nos tornando adubos na vida. E em todos os lugares que nós formos,
sermos, através das nossas atitudes, muitas delas invisíveis atitudes, sermos luz, paz e amor. Paz para todos nós. Amém. Então vamos agradecer, né, ao nosso amigo Fidel. Você vai receber? Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos proporciona a cada dia. Pedindo a Ele que nos ajude nessa caminhada, que nos ajude a vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Sabemos que depois de tanto tempo ainda não conseguimos vivenciar todos os ensinamentos que Ele nos deixou. Mas pedimos a Ele que tenha paciência conosco, que nos ajude, que nos ensine sempre a amar, a perdoar, para que possamos melhorar a cada dia. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa estar sempre ao nosso lado, nos guiando, nos amparando. Pedimos ainda por todas as pessoas que se encontram nas nossas casas, por todos aqueles que se encontram nos nossos pensamentos, que todos possam receber de Jesus a sua paz e a sua luz. Mestre amado, nós te agradecemos mais uma vez por todas as oportunidades que nos concede a cada dia. Que assim